Agora nós vamos dizer aos irmãos que quando a criatura tem boa vontade, ela alcança muito, muito, muito. Muitas vezes a pessoa reclama: eu não consigo, peço, não recebo, eu não consigo alcançar o que eu desejo. Mas é preciso de saber se aquela criatura está correspondendo ao seu pedido. Nós podemos pedir, podemos alcançar aquilo que pedimos, mas é preciso também ter boa vontade para enfrentar aquilo que pedimos com fé, com coragem, com firmeza. Certa vez, uma criança de 2 anos estava brincando no chão. De repente, um insetozinho pegou no dedinho dela e a criança desmaiou. Então, agora todos aflitos, corre, leva a criança para o hospital. Chegando lá, a criança estava muito mal mesmo. A mãe num desespero total. O pai com a criança no braço, sem saber o que fazer. Então o médico veio, examinou a criança e disse: está envenenada. O inseto que pegou deixou o veneno. E só corre daqui, corre dali, corre de lá. E a criança veio ao desencarne. Então agora o desespero era muito grande. Nisso apareceu, ninguém sabia quem era, uma irmã de caridade, uma freira, disse assim: por que vocês estão tão desesperados? Alguém nervoso? A senhora não está vendo que a criança está morta? Ela disse: não, essa criança não está morta. Mas como? O médico examinou e disse que ela está. Não, vamos fazer, que ela lá não diz uma prece, é uma reza. Vamos fazer uma reza aqui e eu quero que ponha a criança nos meus braços para oferecer a Jesus e pedir para Ele que ajude neste caso. E assim foi feito. De repente, a criança chorou, deu um grito de susto quando viu todo mundo ali e pediu que queria a mamadeira. Então, aí está o caso, porque a pessoa é capaz de vencer a maior dor, o maior sofrimento, tranquila. É a fé que faz a pessoa ter confiança, ter firmeza e sentir que é capaz de vencer a dificuldade. Nós sabemos que todas as pessoas, não existe ninguém que não tenha mediunidade. As criaturas todas possuem mediunidade. Mas não é porque possui mediunidade que vai ser médium de coração para receber o espírito, falar ou até curar, atender os necessitados. A mediunidade, ela existe geralmente porque
nós sabemos, aquele que confia em Jesus, que tem fé, desenvolve muitas mediunidades, porque não é uma só, existem muitas. E quanto mais a pessoa tem boa vontade, tem dedicação, mais ele alcança coragem, firmeza e leva para frente qualquer sofrimento. Nós sempre procuramos dizer aos irmãos: precisamos estudar a doutrina espírita com amor, porque na doutrina espírita nós encontramos a firmeza, a confiança e podemos ter aquela boa vontade para ajudar aquele que precisa. Então, estamos aqui dizendo, Jesus prometeu que no final dos tempos, quando fosse na passagem de um planeta com a Terra, que era um planeta ainda bastante atrasado, que ele seria escolhido para mudar a sua posição, passando a ser um planeta mais forte, mais equilibrado, que já não será mais considerado um planeta inferior. Ele será considerado um planeta já com uma elevação que possivelmente ocupe o terceiro ou quarto lugar na posição dos planetas já em elevação. E Jesus disse que viria o Consolador prometido, que naquela época ninguém entendia o que era espírito, alma ou alguém. Então falavam-se de alma. O tempo passou, já estamos falando de espírito. A alma é considerada para o homem, para o espírito encarnado. E quando se trata de espírito, já é o desencarnado. Mas na realidade é a mesma coisa, é o mesmo espírito. E quando ele prometeu que viria o Consolador, veio depois o Espiritismo anunciando a vida do outro lado, a vida espiritual. Aquela alma que encarnada voltaria para o plano espiritual, agora em espírito. E nós podemos dizer que essa colocação foi feita para que as criaturas entendessem a diferença do espírito com o corpo físico e o espírito já fora da matéria. E hoje nós lembramos quando Kardec codificou o Espiritismo, ele recebia mensagens do plano espiritual. Os médiuns que eram aqueles escolhidos para receber a mensagem, ia recebendo, e Kardec ia fazendo as perguntas e os espíritos incorporados nos médiuns iam respondendo, até que ele pôde codificar aquilo ali, porque ele fez uma seleção das perguntas e das respostas que virou um código.
Então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que é o Espiritismo o Consolador prometido por Jesus. Porque o espírita que estuda, que trabalha, que confia, que frequenta, que ama a doutrina, ele é forte em todos os momentos. Aquilo que o outro diz, essa criatura não está sentindo. Por que ele diz? Porque ele sabe que aquele que ainda não entende, ele fica em desespero total. Aquele que entende está conformado, está sentindo, é lógico, porque o homem tem o seu sentimento, mas é aquele sentimento com firmeza, com equilíbrio, procurando também ajudar os outros que precisam de ajuda. Então, nós podemos afirmar que é o Espiritismo o Consolador prometido por Jesus. Então, nós podemos cumprimentar os irmãos dizendo parabéns, porque já estão dentro de um centro que estuda, que trabalha, e que a pessoa já assimila o trabalho do centro, seja este, seja outro. Onde está, disse Jesus, 1, 2 ou mais, em meu nome aí estarei. Então, a oração pode ser feita lá na rua, lá no campo, dentro do centro, desde que ela seja feita com amor, com firmeza, com equilíbrio. Então, nós estamos aqui agradecendo a Jesus por esta oportunidade, dizendo, nós vamos para frente, sempre caminhando para o alto, naquela confiança de que Jesus é o companheiro nosso. E Jesus, nós podemos dizer, ele é o responsável pelo planeta Terra. Ele organizou o planeta determinado por Deus e passou a ser o diretor do nosso planeta. Então, é o espírito superior a todos os outros dentro do planeta Terra. Então, Jesus está presente. Nós precisamos acreditar naquilo que ele fez. E o que aconteceu com Jesus? Ele não precisava ser crucificado, mas ele aceitou aquela crucificação para dar o exemplo da coragem, da fé, da firmeza. Então, apoiando em Jesus, todos nós podemos enfrentar as dificuldades. E agora, nesse final de tempos, que é o que ele já anunciou naquela época, o nosso planeta está em regeneração. E ele regenera, mas nós estaremos juntos, regenerando com ele. É aí que nós podemos dizer que Deus é um Pai perfeito e ele espera dos seus filhos, que somos todos nós, a perfeição para o futuro. Para isto aqui estamos encarnados num corpo físico, nos preparando para a partida para o plano espiritual,
levando experiências, levando todos os conhecimentos que foram já possível entender, e depois, no plano espiritual, retornar para ajudar aqueles que ficaram. Então, sabemos que Jesus está presente e todos nós estamos amparados por Ele. Então, pedimos a Ele que abençoe a todos, que dê muita força, muita coragem, porque o planeta está já fazendo a sua volta para tomar a posição de um planeta classificado já entre outros melhores que o planeta Terra. Nós agradecemos a Deus esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, falando e provando que a fé transporta montanha, como disse Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ampare agora e sempre. Graças a Deus.